Salve, salve torcida colorada! Vem com o Igor e vem com o Igor no canal do Vaga. Espero que todos vocês estejam bem. Um grande abraço para todo mundo e bora trazer para vocês aqui o top 3 de notícias do Internacional, o famoso top 3 aqui do canal do Vaguinha. Tem informações sobre o mercado de transferências do Colorado, tem reforço desembarcando em Porto Alegre para assinar com o Internacional. A negociação já está concretizada e ele está aí chegando na capital gaúcha. Vamos trazer todos os detalhes desse tópico para vocês. Também vamos falar sobre uma possível mudança no time titular do Internacional. O Inter que volta a campo no próximo domingo às 8h30 da noite no estádio Beira-Rio contra o Avenida e provavelmente teremos uma mudança. O Roger deve fazer uma alteração no time titular bem importante. Vamos falar sobre isso e por último, mas não menos importante, vamos falar sobre um atleta que foi revelado pelo Internacional, foi vendido há alguns anos para um clube da Europa, está se destacando por lá, vem chamando a atenção de alguns outros clubes lá do continente europeu e, caso concretizadas as propostas, podemos ter aí um valor bem interessante para o Internacional, de acordo com o percentual que o Inter ainda tem desse jogador, beleza? Tudo neste conteúdo que tem tua força, torcedor colorado, torcedora colorada, que deixa o like, compartilha o vídeo, comenta dando aquela moral para mim e também, se está chegando pela primeira vez, se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Afinal, aqui no canal do Vaguinha, vocês sabem, as informações sempre chegam para vocês em primeira mão, beleza? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Gurizada, o lateral esquerdo Ramon, de 23 anos, foi contratado pelo Internacional em definitivo, assina com o Inter agora por 3 temporadas e a nova informação que nós temos, que é da Liliane Santos, que também trouxe a informação da contratação dele pelo Inter em primeira mão, dá conta de que o Ramon já está acertado com o Inter, desembarca nesta quinta-feira em Porto Alegre para realizar exames médicos e assim assinar de fato o contrato com o Internacional. O Inter o contratou por 3 temporadas, que também tem ainda uma possibilidade de jogar pelo Inter por mais um ano após essas 3 temporadas, ou seja, de acordo com o desempenho dele, essas 3 temporadas podem virar 4 aí diante de uma possível renovação. Então, Liliane Santos trouxe uma nova informação sobre o Ramon, chega nesta quinta-feira em Porto Alegre para realizar exames médicos e assim assinar com o Internacional, beleza? Ele que vem para ser o lateral esquerdo reserva imediato do Alexandre Bernabé, jogou na última temporada pelo Cuiabá, praticamente em todos os jogos ele foi titular, foram 46 partidas pelo clube cuiabano, marcou 2 gols e deu 4 assistências, beleza? Lateral esquerdo Ramon é o novo reforço do Inter para 2025. E gurizada, falando sobre o time, um pouquinho, né, na verdade, sobre o time para o próximo jogo do Internacional no Campeonato Gaúcho. O que acontece? O Bryan Aguirre, que nesse momento é o titular na lateral direita do Internacional, vem sendo constantemente criticado. Afinal, ele não tem desempenhado bom futebol, não tem profundidade, não está acertando passes direito, né, não tem um bom cruzamento e são fundamentos que um lateral precisa ter, dispor, né, para exercer a sua função na lateral direita. Então o Bryan Aguirre realmente tem sido um alvo bem frequente de críticas da torcida colorada, inclusive o Vaguinha também já manifestou a sua opinião sobre ele. Realmente não tem desempenhado um bom futebol e não tem contribuído com o time do Internacional nesse início de temporada. Diante disso, o Roger Machado pode acabar fazendo uma alteração, que é o Natan, lateral direito, que também foi contratado pelo Inter na temporada passada, ele que pode começar jogando contra o Avenida no próximo domingo. E também tem uma outra questão, por mais que, além da questão de desempenho do Bryan Aguirre, ele jogou todos os jogos desse início de temporada. Ele começou sendo titular na lateral esquerda, enquanto o Inter não concretizava a negociação com o Bernabé. E aí, no jogo contra o México, ele estava na lateral esquerda, Bruno Gomes na lateral direita. Bruno Gomes acabou tendo um problema ainda no primeiro tempo, e aí ele foi para a lateral direita. E depois, contra o Guarani de Bagé, aconteceu a mesma coisa, que daí foi ainda pior para o Bruno Gomes, né, que foi a lesão ligamentar dele, né, no joelho. E aí, desde então, ele vem sendo o titular
e ele jogou em todas essas partidas, tanto contra o México, o Guarani, contra o Juventude e agora contra o São José. Ele jogou todos os 90 minutos, né? Ele não foi substituído em nenhuma partida, ele jogou todas as partidas até o final. Então, também pensando numa possível preservação, o Roger pode acabar fazendo essa mudança no time titular, colocando o Nathan no lugar do Bryan Aguirre. É claro que, assim, como vocês devem lembrar, o Nathan entrou no segundo tempo no lugar do Bryan Aguirre, não fez muita coisa de diferente, talvez demonstrou um pouquinho mais de ímpeto, um pouquinho mais de vontade, mas realmente ele não demonstrou ser muito mais eficiente do que o Bryan Aguirre, e até por isso o Internacional segue no mercado de transferências buscando um lateral direito para suprir aí a vaga deixada pelo Bruno Gomes, certo? Então, Roger Machado deve fazer essa alteração para o jogo contra o Avenida. Nathan no lugar do Bryan Aguirre. E gurizada, por último, mas não menos importante, como eu falei, vamos falar sobre o Johnny, que saiu do Inter em 2023, vendido para o Real Betis por 7 milhões de euros, mais ou menos 32 milhões de reais na cotação na época, né, de 2023. E ele está se destacando por lá, está indo bem, se não me engano ele é até titular do Real Betis, está jogando aí a La Liga, né, o campeonato, a Série A, digamos assim, do campeonato espanhol. E já não é de hoje que ele vem despertando interesse de alguns outros clubes de lá. E nesse momento, a informação do Jason Lisboa, de GZH, dá conta de que o Wolverhampton teria feito uma proposta pelo Johnny. Wolverhampton, que joga a Premier League, que é a Série A do campeonato inglês, está passando por uma situação difícil no campeonato de lá. Se eu não me engano, é o primeiro time na zona de rebaixamento, mas acho que é o primeiro time, acho que eu falei time, mas enfim, seguimos no baile. E, de qualquer forma, o Wolverhampton teria feito uma proposta pelo Johnny no valor de 20 milhões de euros, que dá mais ou menos 122 milhões de reais. Só que além do Wolverhampton, outro clube inglês também estaria interessado no Johnny, que é o Tottenham, que é o time que também está jogando a Premier League, inclusive nos últimos anos até chegou a jogar a Champions League. É um time que o Richarlison está atuando, né, da seleção brasileira. E, de acordo com a imprensa espanhola, o Tottenham teria feito uma investida de 25 milhões de euros, que dá mais ou menos 153 milhões de reais. E, de acordo ainda com o Jason, o Real Betis gostaria, na verdade, de uma proposta pelo Johnny de 30 milhões de euros, que dá mais ou menos 180 milhões de reais. Então, estou aqui pegando, até estou usando uma colinha para passar para vocês os valores, porque eu realmente não sou muito bom em matemática. Mas o que acontece? O Internacional tem 20% do passe do Johnny por ser o clube que o revelou profissionalmente. Então, se o Internacional, ou melhor, se o Real Betis aceitar a proposta do Wolverhampton de 22 milhões, ou melhor, de 20 milhões de euros, que dá 122 milhões de reais, o Internacional receberia 24 milhões e 400 mil reais. Caso o Real Betis aceitasse a proposta do Tottenham, o Internacional receberia dos 153 milhões de reais, 30 milhões e 600 mil reais. Caso algum clube, seja o Tottenham ou o Wolverhampton ou algum outro time, fizesse a proposta de acordo com o valor que o Real Betis quer, de 30 milhões de euros, 180 milhões de reais, o Internacional receberia 36 milhões de reais. Valores muito interessantes, visto que o Internacional o vendeu por 7 milhões de euros, né, 32 milhões de reais, e acabaria recebendo aí um pouquinho mais, né, dependendo das propostas, do que recebeu na época que o Johnny foi vendido para o Real Betis. Então, é um valor muito interessante, é um valor muito importante, sempre bom, né, a gente ficar ligado nessas negociações, porque o Internacional acaba sempre podendo ser beneficiado, beleza? Gurizada, vou ficando por aqui, era isso para o vídeo de hoje, um pouquinho mais longo do que eu achei que fosse. Espero que todos vocês tenham gostado e voltamos com mais informações do Internacional nos próximos vídeos, beleza? Um grande abraço para todo mundo, se eu não retornar aqui amanhã, quero deixar para vocês aqui, desejar um bom final de semana e nos vemos lá no Beira-Rio no próximo domingo, vou estar lá, beleza? Então, quem for, nos encontramos lá, um grande abraço para todo mundo e fui!